Fala galera, beleza? Seguinte, então essa vai ser a nossa primeira aula aqui de pré-cálculo, tá? Isso aqui é só naquele assunto que a gente conversou na aula e tal, para preparar vocês para o cálculo e tal. Beleza, então a gente vai tratar aqui de elementos de lógica e linguagem matemática, tá bom? Por quê? Porque você precisa se comunicar, tá? Se eu quero me comunicar contigo, eu falo através do português. Se eu quero me comunicar com o computador, eu vou falar através de uma linguagem aí de programação. Por exemplo, o C, que vocês vão aprender aí na disciplina de Fundamentos da Computação. E para eu poder falar em matemática, eu vou precisar ter uma linguagem matemática. Então é isso que a gente vai ver aqui. Mas não se preocupe que isso é de boa. Vamos lá. Primeira coisa aqui que você tem que ficar esperto é proposições. O que são proposições? Proposição nada mais são do que frases que você pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Como assim, Aloysio? Por exemplo, se eu te falo 2 mais 6 é igual a 7, eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso para ela. Por exemplo, eu sei que 2 mais 6 não é igual a 7. Então, isso é uma proposição falsa. Se eu digo matemática é foda, eu não posso atribuir aí um valor de verdadeiro ou falso. Ou seja, ela não é uma proposição, porque isso é subjetivo. Umas pessoas podem achar foda e outras não achar foda. Entendeu? Assim como se eu coloco aqui, por exemplo, 2 ao quadrado mais 3 elevado à quinta não é primo. Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso. Nesse caso aí, é uma proposição verdadeira, tá bom? Se eu digo, Aloysio é lindo, é verdade, tá? Mas vamos lá. Aloysio é lindo, isso não é uma proposição. Por quê? Porque é subjetivo. Alguém pode dizer que sim, ou alguém pode dizer que não. Então, voltando. Proposições são frases que você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Agora vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai ver são as proposições abertas, tá? É só um nome, não se preocupe com isso não. Proposição aberta, ele quer dizer que o valor de verdadeiro ou falso fica em aberto, tá? Relaxa, que a gente vai ver isso aí com calma. Por exemplo, tu tem P de x é igual. X pertence aos naturais, tal que x está entre 2 e 7. Percebe que aqui, ó, vocês vão ver muito isso daqui. Eu já até destaquei aqui para vocês. Quando vocês verem esse ezinho aqui, esse ezinho significa pertence. Aqui é o conjunto a qual ele pertence. Pode ser naturais, reais, inteiros, todos aqueles conjuntos que a gente aprende na escola. Essa barrinha significa tal que, tá bom? Então, por que essa é uma proposição aberta? Porque se eu não der valor para x, ela é aberta. Então, não tem como eu dizer se ela é verdadeira ou falsa. Agora, se, por exemplo, eu dou o valor de x igual a 3. Caralho, o negócio não quer focar. Focou. Se eu dou o valor de x igual a 3, percebe o seguinte, ela vai ser uma proposição verdadeira. Agora sim eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque eu dei um valor para x e eu boto aqui o x sendo 3. Então, 3 pertence aos naturais, tal que o x ele vai ser maior do que 2, ou seja, o x é 3, então 3 vai ser maior do que 2 e menor do que 7. Isso é verdade. Agora, se eu substituo o x por 2, eu vou ter que 2 pertence aos números naturais, tal que 2 vai ser... Aqui, ó. Cadê? 2 vai ser maior do que 2 e menor do que 7. A parte de ser menor do que 7 está certa. Agora, 2 não é maior do que 2, entendeu? Ou seja, isso é uma proposição falsa, tá bom? Isso nos leva a um conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? Nada mais é do que o conjunto de termos que faz com que a nossa proposição seja verdadeira. Ou seja, essa proposição aqui, ela só vai ser verdade para os números 3, 4, 5 e 6. Menores do que 3, ela é falsa. Maiores do que 6, ela é falsa. Tá bom? Então, só recapitulando novamente. O que é a proposição? Frases que eu posso atribuir
o valor de verdadeiro ou falso, tá bom? Uma proposição aqui ela é aberta, quando eu não posso dizer se é verdadeiro ou se é falso. E ela vai se tornar verdadeira, se satisfazer a condição, ou falsa se não satisfazer a condição, tá bom? Agora nós vamos ver aqui o que são proposições universais e proposições particulares. Isso está diretamente ligado com quantificadores. Por exemplo, universal, nós vamos ter esse símbolo aqui, esse A de cabeça para baixo. Fica tranquilo, não é macumba não. Ó, A de cabeça para baixo, ele significa para todo, ou seja, para todo é um universo, ou seja, universal. Se eu quero fazer um quantificador particular, eu tenho o Ezinho virado, que ele significa existe, ou o Ezinho com a exclamação, que significa existe e é único. Vamos lá com o exemplo, fica mais fácil de entender. Se eu quero dizer, para todo número natural n, temos que 2n é par. Eu vou escrever para todo n pertencente aos naturais, ou seja, para todo número pertencente aos naturais. Essa vírgula significa temos que. Temos que 2n é par. Beleza? Vamos ver aqui um outro. Por exemplo, existe número natural n tal que ele é menor que 3. Ou seja, eu vou usar o quantificador aqui, particular. Existe um número pertencente aos números naturais, ou seja, existe n pertencente aos naturais, tal que n, essa barrinha aqui, é o tal que n é menor do que 3. Agora vamos ver um último exemplo aqui. Existe um número natural n tal que ele é menor do que 1. Ou seja, estou falando que existe um único natural. Quando eu quero dizer que existe um único natural, eu uso o ezinho aqui, trocado, e essa exclamação, que é para dizer que existe um único. Tá? Esse carinha aqui significa existe um único. Número natural pertencente aos números naturais, tal que n seja menor do que 1. Então, basicamente, é isso, essa parte aqui. Agora vamos ver aqui que muito se fala de exemplo e contra-exemplo. Vocês vão ver principalmente com o professor que eles vão pedir que vocês deem um exemplo e um contra-exemplo, porque é comum na matemática a gente fazer isso, tá? Então, por exemplo, vamos ler aqui essa expressão que ela diz: para todo número pertencente aos naturais, temos que n mais 1 elevado ao quadrado é ímpar. Um exemplo disso seria isso aqui. Se eu tenho n igual a 2, então eu vou pegar aqui, substituir o n por 2 e vai ficar o seguinte: 2 mais 1 elevado ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, é 9. Isso é verdadeiro. Então, isso é um exemplo. Um exemplo é algo verdadeiro. Agora, vamos pegar um contra-exemplo. Se eu pego, por acaso, um n igual a 3, eu vou ter que 3 mais 1 elevado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16. E 16 não é ímpar, que ele estava dizendo aqui. 16 é par, ou seja, isso é falso. Basicamente, você vai usar exemplo e contra-exemplo para quê? Porque na matemática, se você quer negar alguma coisa, basta que você dê um contra-exemplo. Se você conseguir dar um contra-exemplo, você já negou alguma coisa, tá? Então, isso é importante, você ter um exemplo e o contra-exemplo. Agora, vamos falar aqui dos operadores que vocês vão ver demais, tanto na disciplina de cálculo quanto na disciplina de programação, que é o e ou não. Vamos lá. Se eu digo assim, 3 é ímpar e 5 é par, tá? Na matemática, a gente costuma reduzir as coisas, entendeu? Então, a gente costuma escrever isso na forma de letras, tá? Então, a gente costuma chamar aqui, quando a gente está tratando de lógica, o que vem antes do i, de P, e o que vem depois do i, de Q, tá bom? E o i, ele é escrito como esse circunflexozinho aqui. Então, essa sentença aqui, ela vai ficar assim, P, circunflexo, Q.
tá bom? Agora a gente tem que analisar isso aqui. Isso aqui é a forma que eu escreveria, né? Essa sentença. Agora a gente vai analisar se ela é verdadeira ou falsa. Essa sentença aí, ela é falsa, tá? Pois as duas proposições precisam ser verdadeiras. Como assim, Luiz? Quando tu está se tratando de I, os dois lados, tanto o P quanto o Q, tem que ser verdadeiro ou os dois têm que ser falso, entendeu? Eles não podem ser um verdadeiro e outro falso, entendeu? Por exemplo, o 3 é ímpar, sim, mas o 5 não é par, ou seja, eu tenho um verdadeiro e um falso. Quando eu tenho isso, essa sentença é falsa, quando eu estou tratando do I, tá bom? Agora vamos ver a questão do ou. Eu tenho aqui 2 é primo ou 9 é par. Novamente, o que está antes do ou eu chamo de P, o que está depois eu chamo de Q. E a gente vai escrever ó, com esse Vzinho aqui. Ó. P, Vzinho, que significa ou, Q. E essa sentença ela é verdadeira. Aí tu me diz assim, pô, Luiz, mas 9 não é par não, velho. Tu tá ficando doido. Mano, só que o ou, basta que uma das proposições sejam verdade, tá bom? Percebe? O I, ele precisa que as duas proposições sejam verdade ou as duas sejam falsas. Aqui no ou, tu só precisa que uma delas seja verdade ou seja falsa, entendeu? Tu não precisa das duas. E o não? O não basicamente é para tu negar. Por exemplo, tu tem x é divisível por 4 e x é divisível por 7. Então, tu escreveria isso como? Chamaria aqui, antes do i de p, depois do i de q. Ficaria p elevado aqui, ó, chapeuzinho, a q. Mas e se eu quiser negar isso? Tu simplesmente iria escrever ó, o não. O não ele é representado ó, por esse pedacinho aqui de quadrado, entendeu? Então, tu representaria aqui, ó, P elevado aqui, ó, P, chapeuzinho Q, para dizer que tá falando do I, e tu bota o operador de não na frente, para tu dizer que tu tá negando essa afirmação aqui, ó. Tá? E quando tu faz isso, quando tu vai negar, tá? O teu I vira ou, tá bom? Novamente, quando tu tá negando uma sentença que possui I, esse I vira ou, tá bom? Isso daí vai ficar o seguinte, essa frase aí. X não é divisível, percebe que tem aqui, ó, esse símbolozinho de não, vai aqui pro P e vai pro Q. Então, x não é divisível por 4 ou, por quê? O I troca por ou. Não é divisível por 7. Então, x não é divisível por 4 ou não é divisível por 7. É assim que você nega uma sentença, tá bom? Eu vou dividir em duas aulas para não ficar muito grande, porque já está com 13 minutos aqui, senão fica muito tempo e aí é chato.